Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nessa nossa aula vamos trabalhar aqui um assunto bem interessante onde ele trata do módulo de um número real. Quando a gente fala em número real, saiba que estamos tratando de todos e quaisquer números positivos, negativos e o zero, e também as frações. Vamos aqui ao nosso texto, olha só. O módulo ou valor absoluto de um número x está associado ao conceito de distância desse número até a origem do sistema. Opa, o que é isso? Olha só aqui no nosso exemplo, onde eu coloquei aqui para vocês, a nossa reta numérica real. Essa reta numérica real, ela possui um ponto de origem, o qual chamamos de zero. A partir desse zero para a sua direita, estão todos os números positivos. Beleza? A partir do zero para a sua esquerda, estão todos os valores negativos. Ok, vamos supor então que aqui nosso ponto A está localizado exatamente no ponto menos 2 da reta. Qual é a distância da origem até esse ponto? Repare o seguinte, eu estou caminhando para a esquerda. Então quer dizer que eu estou indo em direção a um valor negativo. Aqui nesse caso, o menos 2. Mas, pelo fato de estarmos caminhando, estarmos indo em direção a esse número, reparem que eu estou caminhando aqui 1, 2 pontos. Então, a distância do zero ao menos 2 é igual a 2. Por que isso? Porque quando a gente trata de distância, saibam que não existe distância negativa. Então, por exemplo, ninguém vai caminhar menos 3 km por dia, por exemplo, Um corredor de maratona não vai correr menos 42 km. Você não possui menos 1,80 m de altura. Então, quando a gente fala em distância ou tamanho, que são bem semelhantes, não existem valores negativos. Ok, eu coloquei aqui também para ti, repara, o ponto B, onde esse ponto B está localizado aqui no ponto 4, positivo, da reta numérica. Qual é a distância, então, desse ponto O, que é o ponto de origem, até o ponto B? Vamos lá. 1, 2, 3, 4 casas. Se eu caminhei 4 casas, é porque a distância, então, aqui é igual a 4. Logicamente, eu estou considerando uma unidade como distância entre cada casa, tá bom? Então, de novo, olha lá. A distância da origem até o ponto A é igual a 2, porque caminhamos 2 casas. A distância do ponto O até o ponto B é igual a 4, porque caminhamos 4 casas. Então, pessoal, essa distância de O até A eu estou chamando de D1, e a distância de O até B estou chamando de D2. Reparem que D1 e D2, elas possuem tamanhos diferentes. Ora, se elas possuem tamanhos diferentes, logicamente, elas também possuem distâncias diferentes. Mas pode ser que, de repente, elas possuam a mesma distância, não tem problema nenhum em relação a isso, tá bom? Vamos continuar aqui o texto. E é representado por módulo de x. Opa, como é que a gente consegue, então, de repente, reparar quando o número está em módulo ou não? É quando esse número estiver dentro dessas duas hastezinhas aqui. O que são essas hastes? Imagina que nós temos uma trave de futebol sem um travessão, que é a parte de cima, tá bom? Então, essas duas hastes, elas representam justamente o módulo. E, olha lá, se eu tenho aqui no nosso exemplo o módulo de 5, o que acontece? O módulo de 5 é igual a 5. Por quê? Porque o principal objetivo do módulo é sempre pegar o valor e deixá-lo na forma positiva. Então, logicamente que, se um valor ele já era inicialmente positivo, ele continuará sendo positivo. Nosso segundo exemplo aqui eu tenho o módulo de menos 7. Ou seja, esse número ele é negativo, tranquilo. Se ele é negativo, ele passará a ser agora positivo. Por quê? Justamente por causa do módulo, tá? Porque o módulo sempre transforma o valor em positivo. E, finalmente, nós temos aqui o módulo de zero, tá? Onde o zero ele é um número neutro. Bem, se ele é um número neutro, ele não possui sinal positivo e nem negativo. O que isso quer dizer? Quer dizer que não existe mais zero, não existe menos zero.
Aí tu pensa o seguinte, espera aí, professor, mas se eu tenho aqui, por exemplo, 3 mais 5 menos 0, cuidado, esse 3 mais 5 menos 0, esse menos 0 é devido ao fato de ele fazer parte de uma expressão numérica. Então, esse menos não é o sinal do zero, é porque ele está envolvido em uma subtração, tá? Então, tem essa diferença básica, beleza? Então, o módulo de zero é igual a zero. Ok. Agora, como é que a gente pode associar, de repente, então, essa ideia de módulo para o nosso cotidiano? Vamos aqui a uma leitura rápida. Se a distância é uma medida não negativa, lógico, o módulo de um número é sempre maior ou igual a zero. É igual a zero somente no caso desse número ser o próprio zero, que foi justamente o que eu expliquei agora há pouco aqui embaixo, tá certo? Então, olha só, essa associação, o que acontece? Vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho aqui uma estrada de mão dupla, né? Então, aqui em cima tem um caminhão indo para a sua esquerda, aqui embaixo tem um carro indo para a sua direita. A direção é essa. São os automóveis que estão indo para a esquerda ou para a direita, fosse para cima ou para baixo. Agora, muito cuidado com o sentido. Por quê? Porque, por exemplo, o sentido aqui em cima é que os carros deverão sempre caminhar para a sua esquerda. Se de repente aqui em cima tivesse um carro vindo para a direita, esse carro estaria na contramão. Então, se ele está na contramão, ele está no sentido contrário. Se ele está no sentido contrário, esse sentido é considerado negativo. Ok, mas devido ao fato de ele estar caminhando, ele estar indo em uma direção, ele vai percorrer uma certa distância. E essa distância, ela sempre será considerada positiva, tá bom? Então, reparem também o seguinte, que quando você trata dessa situação aqui da estrada, por exemplo, tá bom? Nós não temos um automóvel percorrendo uma distância negativa. Isso não existe, tá bom, pessoal? Uma outra situação que você pode verificar também é a seguinte. Nós temos o nível do mar. Acima desse nível do mar, nós temos valores positivos e abaixo do nível do mar eu tenho valores negativos. Então, se você vai mergulhar, né, vai conhecer lá, vai ver os peixinhos nadando, você vai mergulhar, por exemplo, 30 metros. Ok, você está mergulhando 30 metros abaixo do nível do mar. Então, esses 30 metros são considerados um valor negativo. Mas, cuidado, devido ao fato de você estar percorrendo uma distância, esses 30 metros são considerados positivos nesse caso. Você está percorrendo 30 metros, mas como valor numérico, esse 30 ele é considerado negativo, tá bom? Mas muito cuidado em relação a isso, ao valor posicional com o valor percorrido. A posição, então vamos lá, vamos supor que eu mergulhei 4 metros. Então, a posição que você se encontra é a posição menos 4, mas a distância que você percorreu foi de 4 metros, tá? Justamente porque distância, ela sempre é um valor, olha lá, a distância sempre é uma medida não negativa. Tranquilo, pessoal? Então, nessa nossa aula aqui, o que a gente trabalhou foi justamente isso, tá? Nós conversamos sobre o módulo de um número real, onde número real envolve valores positivos, negativos e o zero, e também as frações, tá bom? Então, além disso, eu te mostrei que o módulo ele sempre é representado por essas duas hastes com um número dentro. Independente do valor numérico que esteja aqui dentro, o seu resultado sempre será positivo. Além disso, também, eu te mostrei aqui como que a gente pode associar a ideia de módulo com a ideia da reta numérica real. E também nós trabalhamos aqui duas situações do nosso cotidiano, que foram, aqui no caso de uma estrada, de dois carros estarem andando em direções contrárias, tá? E também em relação à questão do mergulhador. Beleza, pessoal? Então essa aqui foi a nossa aula sobre módulo. Fique à vontade para tirar a foto do quadro. Muito obrigado e tchau!